que é psicóloga, é tanta coisa, Cris, está aqui com a gente aqui, coaching, ela é especialista em planejamento pessoal, ela é uma querida e que sempre contribui com a gente aqui no Jornal da Mix e vai falar com a gente hoje sobre um assunto que é muito pertinente nesse período do ano, que é a virada do ano em que a gente precisa iniciar o novo ano, o novo ciclo com o pé direito, com planejamento e com estratégia. Cris, muito bom dia, seja bem-vinda. Tô falando certo? Bom dia, querida. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Mix, aos colegas aqui queridos do estúdio. Dizer que é muito importante. Os meses de dezembro e janeiro são bem oportunos para que a gente possa pensar sobre o ano que passou e planejar o ano vindouro, né? Então, assim, é importante esse olhar retrospectivo para os nossos erros, nossos acertos, para que a gente possa realmente startar o ano, começar o ano planejando de uma forma realística o que a gente deseja para nós. A gente estava batendo um papo aqui nos bastidores e eu até falei algo que é muito pessoal, mas normalmente quando não conseguimos, Cris, realizar alguma meta no ano que passou, a gente acaba trazendo essa energia ou trazendo um pouco de negatividade, eu não consegui, ou uma insatisfação consigo mesma por não ter conseguido alcançar o que tinha planejado. Como tirar essa negatividade e traçar metas que possam ser realmente alcançáveis em 2024? Porque a gente mesmo procrastina muito. Essa palavra é chatinha e tá virando já um clichê, mas muita gente, esse ano eu vou emagrecer. Esse ano eu vou fazer uma viagem internacional. Então são tantos planos e muitas vezes chega em dezembro e diz, eu não fiz nada do que eu tracei. Por que isso acontece? Eu costumo dizer que falta em nós atitude mental positiva. A gente não pode se apegar às emoções negativas ou àquilo que não deu certo. A gente precisa, sim, entender por que não deu certo. E aí a gente trabalhar de uma forma a colocar objetivos e metas de uma forma mais clara e definidos, né? Porque de uma forma realística, vamos dizer assim, a gente consegue monitorar os nossos esforços em prol de alcançar os resultados efetivos. E aí a gente não fica, né, lamentando, tentando voltar-se para o aspecto que não faz sentido mais. A gente precisa aprender com aquilo que não foi alcançado por nós. O que você diria que pode ser uma armadilha? Não, eu acho que você falou uma coisa importante, que a gente sempre deixa para depois que a gente pode fazer hoje, né? A procrastinação, como você falou. Então, isso parte normalmente do que a gente não tem como foco esse planejamento. Quando a gente planeja, o planejamento ele serve como um farol para que a gente possa guiar os nossos esforços. Então, se a gente também planeja e não monitora o que a gente planeja, não faz muito sentido. Então, a gente sabe, assim, diversos especialistas, o que a gente vem há muitos anos trabalhando, mas também não basta planejar, não basta buscar esforços para conquistar o que a gente deseja, a gente precisa olhar, de fato, para cada conquista. Né? O que é que foi importante, o que é que não valeu a pena e, de fato, não voltar-se para energias negativas porque drena a nossa mobilidade para alavancar outros resultados. No dia a dia, como é que você orienta que as pessoas façam na prática? O que a gente deve fazer na prática? Eu preciso ter um aplicativo, escrever tudo, compartilhar com amigos, com a família, o que eu pretendo fazer, como eu pretendo me organizar nos próximos meses e para quanto tempo deve ser essa organização? Olha, cada um tem a sua história, tem o seu movimento, cada um sabe o seu jeito mais, né, adequado para pensar sobre isso. Mas os especialistas falam muito que a gente precisa silenciar um pouco quando a gente vai pensar nessas metas. Silenciar, né, de preferência. A gente tem hoje vários aplicativos, né, de gestão do tempo, das tarefas. Mas a gente pode pensar numa folha, numa caneta, até no dispositivo eletrônico. Se for um celular, eu peço que deixe no modo avião, para a gente não ter dispersão. Mas é importante que a gente silencie, talvez coloque uma playlist de uma música que deixe-nos tranquilos, para que a gente possa se reconectar conosco, colocar as dimensões das nossas vidas, né? A dimensão financeira, pessoal, afetiva, profissional, e a gente coloque uma frase mínima, realista, sobre o que a gente quer para o ano que vem. Né? Ou o ano, ou o mês, ou daqui a 3 meses, não importa o cenário que a gente possa pensar nessa proposta. Pois bem, façamos essa lista e ao final coloca assim, eu me comprometo, né? E fica vigilante com essa escrita, com o que foi colocado, para que a gente possa monitorar. O que tem um estudo de Harvard que fala que pelo menos 19% de pessoas que planejam, elas conseguem efetivar o seu planejamento por até 1 ano.
Né? Veja, que 19% da população que planeja. Então, é muito difícil. Está falando aqui apenas de planejamento financeiro, bom que se diga, né? De Estamos todas fazendo as planejamento em, dimensões. em todos os segmentos. Então, assim, atenção para muitas metas, porque muitas vezes a quantidade ela não é producente, né? Então, a gente vai uma meta por vez, um objetivo por vez, observar, está dando certo, não está dando certo, vamos mudar a rota, vamos analisar por que não está dando certo, o que é que precisa ser feito. Então, trabalhar essa mobilidade, trabalhar essa saída da zona de conforto. Vamos criar situações aqui para quem está ouvindo e assistindo a gente e visualizar um pouco o que a gente está falando, o que a Cris está abordando. Quero mudar de emprego. O que é que eu faço, Cris, em 2024? Preciso analisar o porquê eu quero mudar de emprego. Será que é só o emprego que está sendo interessante para a minha vida? Ou o que é que eu preciso fazer de desenvolvimento de competências para me melhorar? E aí eu preciso colocar isso, de fato, num papel, num dispositivo qualquer, mas eu preciso me planejar. Que habilidades eu preciso desenvolver para mudar desse emprego? Não é? Porque a mudança, ela não precisa ser radical, ela não precisa ser só de emprego. Ela pode ser uma pausa, pode ser um momento sabático. Eu preciso entender por quê. Exato. O porquê do processo de transformação. E tudo parte da ação, né? Então, a gente precisa entender o porquê da minha escolha, né? Da escolha nossa, e eu tentar entender quais são os esforços necessários para alcançar aquela meta. Acontece que as metas nem sempre são realizáveis para o que a gente deseja. E aí fica difícil o esforço para alcançar. Saber lidar com a resolução de conflitos sai na frente? Pessoas que têm essa desenvoltura e que não focam tanto no problema? Importante, voltando ao que a gente havia falado, a atitude mental positiva é algo que faz sentido para o processo de autoconhecimento, né? Porque quanto mais a gente se autoconhece, mais a gente consegue descobrir formas de equilíbrio emocional, mental, para guiar as nossas atividades diárias. Na sua avaliação, 2024 chega como um ano positivo para todo mundo? Com certeza, muito positivo, porque a gente precisa entender que essa virada de ciclo também faz com que a gente se renove em energia, em expectativa, e a gente sempre está buscando entender que o ano que vem vai ser sempre melhor do que o ano que passou. Então vamos lá, resumindo, estratégias para 2024. Preciso fazer o quê? Como e de que forma? Pensar, um olhar retrospectivo, reflexivo, profundo sobre o ano que passou, o que deu certo, o que não deu certo, erros e acertos. E para que o ano que vem eu possa pensar o que é que eu quero e escrever, né? Aquilo que a gente observa gera um compromisso responsável. Tá aí, Cris, obrigada. Conversamos com a Cristiane Souza, que é psicóloga especialista em carreiras. Obrigada pela sua presença aqui, sempre muito didática, objetiva. Acho que é esse mesmo sentimento, é começar o ano com pensamento positivo. Se não realizou o que tinha como meta em 2023, traça isso para 2024 de uma maneira, que foi assim que eu compreendi, como você passou, de uma maneira mais objetiva, com mais estratégia para conseguir alcançar. Porque não adianta só colocar ali no rascunho, eu preciso fazer isso em 2024 e não se planejar, não colocar isso como uma meta real. Porque muitas metas que a gente coloca no nosso planejamento anual são ilusões. São metas ali, que não se concretizam porque a gente não leva a sério, não prioriza. Então, fica aí essa mensagem, pensamento positivo e organização para que possa realmente concretizar todos os seus planos para o novo ano que chega. Cris, obrigada. Um beijo para você, você é uma querida, volte sempre. Eu que agradeço, obrigada. 6h40, tem recado para você. Fim de ano tá chegando, a gente tá falando sobre isso.